Muito bem, pessoal, eu sou o professor Nazaré e na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade em carregar, né, os nossos usuários que estão salvos no banco e exibir, né, nessa nossa tabela aqui. A gente já foi no banco de dados, ó, pegamos o nosso usuário do banco, né, bem tranquilo. Então, a gente já tem uma lista de objetos, né, uma lista de usuários, ó, que ele retorna para a gente. Com essa lista, então, a gente vai preencher, né, essa nossa tabela. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá no nosso view, então, e aqui a gente vai ter que criar um método que vai preencher, pegar os dados do banco, né? Na verdade, os dados que estão no banco a gente já pegou. Então a gente vai pegar essa lista de usuários e preencher nossa tabela. Esse nosso método, pessoal, vai ser público, ok? Não, privado, desculpa. Private. Ele não vai retornar nada, né? Porque a gente só vai carregar aqui os dados na tabela e pronto. O nome dele, né? Eu vou colocar carregar usuários, né? Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aí, tá, pessoal? O que vocês acharem que, né, fica mais fácil para memorizar depois. Listar usuários, carregar usuários na tabela, né? Pode colocar isso aí. E também, né, comentem aqui, né? Carrega uma lista de usuários na tabela, né? Coloca o que vocês acharem melhor, que vocês vão entender depois na hora que estiver lendo o código-fonte, ok? E é bom vocês pegarem o hábito de sempre estar comentando, né? Até coisas às vezes, que você acha que não precisa de comentar, porque depois às vezes você esquece de comentar, né? Você está comentando sempre, então você não vai esquecer, né? Comentem sempre aí. Então a gente vai buscar, então, a gente já buscou os dados no banco, a gente vai preencher na nossa tabela, então. O que a gente vai precisar? Primeira coisa, a gente vai precisar de uma lista de usuários, tá, pessoal? Então a gente vai ter que instanciar uma nova lista, né, para receber aquela lista do banco, ok? Eu instanciei aqui, ó, list.model usuário, eu estava gravando aqui, né, comecei a gravar, eu tive que parar. Os pedreiros começaram a bater. Nossa, eu tenho uma sincronia com esses pedreiros aqui perto de casa, né? Eu começo a gravar as videoaulas, eles começam a batucar do lado de lá, né? Tem esse negócio aqui. Aí ficou feio, o negócio de motosserra, não sei o que, eu tive que parar a aula, né? Então já distanciei aqui. Nós vamos dar sequência antes que eles começam, né? Eles ficam sabendo que eu comecei a gravar e começam a batucar do lado de lá de novo. Mas vamos lá. Eu já instanciei minha lista de usuário, né? Uma lista do tipo objeto model usuário, lista usuário. Criam essa lista aqui assim. Agora sim a gente consegue chamar a nossa lista aqui, ó. Então essa lista vazia que a gente criou vai receber a nossa lista preenchida que a gente buscou no banco de dados. E para a gente chegar até lá no DAO, a gente vai ter que passar pelo controller, né? Eu não sei se eu já criei o controller. Controle usuário. Isso, a gente já criou, tá? Vocês também já criaram aí. Get lista usuários controller. Beleza? Esse vai ser o nome do nosso método. Claro que o NetBeans vai reclamar aqui, né? Porque a gente não tem esse método no nosso controller. Mas vamos clicar aqui na nossa lâmpada mágica, né? E vamos, pronto. Ele resolve. Mandei criar, beleza. Criou o nosso método. Não está 100%, lógico, né? A gente vai colocar aqui agora. Esse nosso método, então, ele retorna uma lista de objetos. Então, tem um retorno aqui para ele. Então, return diz, ponto. Qual que vai ser a classe que eu vou acessar agora? O meu DAO usuário, ponto, e o nome do meu método lá, get lista usuário DAO. Beleza, pessoal. Comentem isso aqui também, né? Então aqui eu já estou indo lá no meu DAO, ó. Beleza. Isso aí. Então voltamos no nosso view de novo. Agora essa lista minha que eu criei vazia, ela já está preenchida, né? Agora sim eu posso, né, preencher a minha tabela, né? Mas antes eu vou dar uma limpeza na minha tabela. Por quê? Vamos supor que eu entre nesse método aqui e preencha com todos os meus usuários na tabela. Beleza, preenchi todos. Aí eu volto e chamo esse método de novo, porque esse método vai ser chamado, pessoal, várias vezes. Quando eu cadastrar um usuário, eu vou chamar esse método, né, para ele atualizar a minha tabela.
Então, se já tiver usuários nessa tabela aqui, ele vai inserir os mesmos usuários, entendeu? Mais o atualizado. Então, vai ficar registro duplicado. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre que eu entrar nesse método, eu tenho que apagar tudo que está na minha tabela, né? Zerar essa tabela e inserir tudo de novo. Eu não vou só atualizar o que foi modificado, eu vou apagar tudo e inserir de novo. Então vamos lá. Para isso, pessoal, eu vou precisar do modelo dessa minha tabela aqui. Eu gosto de trabalhar, principalmente se for coisa simples, igual, né, essas tabelinhas simples, não for ter imagem, não for ter nada, eu gosto de trabalhar com o modelo default, que é bem tranquilo, né? Vocês não vão ter dificuldade não. Então default table model, esse último aqui, ó. O nome do meu modelo, eu vou colocar modelo mesmo, porque eu não tenho criatividade. E vou colocar aqui, né, o tipo default table model. Beleza? Vou colocar agora o nome da minha tabela, deve ser TBL. Não é TBL usuário, eu não sei o nome. Então vamos vir aqui, ó, projeto, botão direito aqui, alterar o nome da variável. Beleza. JT usuário, esse é o nome da minha tabela. Então vou colocar aqui, JT usuário ponto get, acho que get model, isso mesmo. Beleza, eu já tenho o modelo da minha tabela. Agora com o modelo eu posso alterar dados na minha tabela, né? Linhas, né? A primeira coisa que eu vou fazer então é limpar minha tabela setando meu modelo ponto set row, set número de linhas, né? Qual que vai ser o número de linhas da minha tabela? 0. Né? Isso aqui é o meu limpar a tabela, apagar tudo. Setando a quantidade de linhas para 0, ele apaga tudo. Beleza, eu apaguei. Agora sim eu vou preencher, né? E para preencher, pessoal, eu não posso simplesmente colocar a minha lista inteira, ela não, entendeu? Colocar um objeto, a lista de objetos direto na tabela, não. Eu tenho que fazer um for, né? E inserir registro por registro de usuário, entendeu? Coluna por coluna, linha por linha. Sempre assim, tá, pessoal? Então vamos lá, for. Esse for, ele vai percorrer a quantidade de registro que tem na minha lista. Aqui o NetBeans já dá até um for modelinho pronto para vocês aqui, ó. Podem usar ele, tá? Então meu for vai começar em 0, né? Enquanto ele for menor que 10, eu vou entrar no for e vou incrementar mais um, né? No meu i aqui. Aí o meu, meu i vai passar a ser 1, né? E assim por diante. Depois passa a ser 2 e vai fazendo esse teste. É menor que 10? Sim, né? Só que aqui, claro que não vai ser 10, né? Isso aqui vai ser o tamanho da minha lista. E qual que é o tamanho da minha lista, né? É a minha lista.size. Size, isso aí. Esse é o tamanho da minha lista. Então, enquanto meu i for menor que o tamanho da minha lista, ou seja, enquanto o meu i for menor que a quantidade de usuários que tem cadastrado no meu banco, eu vou fazer isso daqui. Adicionar uma linha, né, na minha tabela. Para isso eu vou usar de novo o meu modelo ponto add linha, add row, passando para ele aqui, achei que ele já ia até completar para mim aqui, um objeto, então new object. Dentro desse objeto está passando o i, né? O NetBeans ele entendeu que eu queria passar i aqui direto, mas não vai ser isso não. Aqui dentro, ó, na verdade fora eu vou abrir chaves e vou passar o que eu quero incluir na minha tabela, ok? Coluna por coluna aqui no caso, né? Então, minha lista de usuários, ponto, get. Pessoal, quem tiver dificuldade, eu não estou entendendo, professor, o que é que você está fazendo. Não tem problema, pessoal. À medida que a gente for fazendo em todas as outras aulas, vocês vão pegando, né? Ninguém pega tudo assim de uma vez, numa hora só, não. Beleza? Ah, não, eu estou entendendo tudo. Tranquilo. Né? Mas quem não tá entendendo às vezes alguma coisa, não tem problema, vai seguindo no curso. A gente vai fazer isso aqui várias vezes. E nessas várias vezes você vai aprender uma hora, né? Então vamos lá, get i, eu vou explicar o que é que eu estou fazendo aqui, get i, ponto, get a minha coluna, ID usuário. Coluna, pessoal, eu estou olhando aqui, ó,
Então vai ser o código do usuário, o nome e o login. Então vou ter que colocar uma linha dessa daqui para cada registro desse. Uma para o código, uma para o nome e para o login. O que eu estou fazendo aqui então? Eu estou pegando a minha lista. Esse getI é a posição do meu objeto na lista. Ok? O meu i está começando com 0. E tudo em programação, pessoal, começa com 0. Né? Começa do 0. 0, 1, 2, 3. Né? Se eu tiver uma lista, por exemplo, de tamanho 4, por exemplo, ela vai começar do 0 ao 3. Né? Não vai ser do 1 ao 3. Então tudo em programação começa do 0. Então, a minha lista na posição 0, eu estou pegando o ID do usuário, na posição 0. E isso eu vou fazer para todos, né? Todas as minhas colunas. Essa daqui vai ser a coluna nome, que eu acho que é, e a outra vai ser get login. Get uso login. Quer ver, ó? Código, nome e login. Né? A senha eu não vou colocar aqui, né, pessoal? Porque senão o usuário que pegar isso aqui vai ver a senha de todo mundo. Né? A senha é confidencial. Só vou retornar o ID, o nome e o login. Beleza. O último aqui, pessoal, percebam que eu coloquei vírgula, né, e coloquei um outro. Vírgula e o outro. Né? Outra coluna. A última eu não coloco vírgula, porque né, a última não tem vírgula. Né? Teria vírgula só se tivesse mais uma para ser incluída. E aqui, pessoal, perceba que eu coloquei uma em cada linha, né? Uma coluna em cada linha, porque eu gosto assim, fica mais fácil de visualizar, mas nada impede de você fazer isso aqui também, ó, colocar assim, ó. Vai dar na mesma. Né? A única diferença é se tiver 50 linhas aqui, você não vai conseguir nem ver isso aqui direito. Então por isso que eu gosto de colocar assim, ó. Beleza? Fica mais fácil de você visualizar. Em cada linha uma coluna. Eu acho que isso daqui já deve estar preenchendo a nossa tabela. Sim, espero. Então, aqui já está preenchendo a tabela. Eu preciso de chamar esse método em algum lugar. Olha aqui, se eu chegar o cursor do mouse em cima do nome do meu método, ele fala que o meu nome não é o meu carregar usuário não é usado. Porque eu criei ele na minha classe, mas eu não chamei ele em lugar nenhum. Né? Então ele não está sendo usado. Então aqui, pessoal, esse método eu vou chamar aonde que eu preciso. Depois que eu cadastrar um usuário, eu tenho que atualizar minha tabela. Então eu tenho que chamar esse carregar usuário para limpar e inserir tudo de novo. Né? Cadastrei um usuário, ele limpa a minha tabela, insere tudo de novo, porque tem que aparecer o usuário novo. E aqui no começo, no construtor da minha classe, eu tenho que chamar também, porque quando eu abrir a minha classe, ele chamar o método de carregar. Beleza? Então vamos executar esse código, vamos ver se isso vai dar certo. Isso, aí pessoal, é muito rápido, tá pessoal? Vocês vão ver carregando aqui um por um. Mas é o que ele fez. No meu for aqui, ó, eu tenho aqui 7 usuários. Então qual é o tamanho da minha lista? Né? 7 não, cabeção, é 6, né? O tamanho da minha lista é 6, porque começa do 0. Ah, mas aqui eu estou vendo 1. Não, cabeção, isso aqui é o código do usuário, não é o tamanho da minha lista, não é o código da lista, entendeu? Então, para você ver o código da lista, tem que ter uma outra coluna aqui começando do 0. Aí sim você veria, né? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Mas o que importa é que deu certo. Mas vamos ver o que ele fez aqui. Ele entrou aqui no meu carregar usuário, né? Limpou a tabela, veio aqui, viu qual que é o tamanho da minha tabela, da minha lista é 6, então aqui seria como se fosse um 6. Né? Então ele entrou aqui, adicionou uma linha com a coluna 1, por exemplo, o nome de usuário, esse aqui que eu não consigo ler, e o login, isso aqui também. E fez isso até o i ficar 6. Né? Então ele fez de 0 a 6 e deu a quantidade de itens aqui. Então vamos incluir mais um aqui para ver se está funcionando ou se é mentira, isso é uma pegadinha. Né? Vamos incluir, eu já tenho eu aqui, já. Então vamos incluir o Léo. O login dele vai ser Léozinho e a senha vai ser 1, 2, 3. A senha não aparece. Beleza, usuário cadastrado com sucesso. Ah, professor, não apareceu na nossa tabela. Não apareceu porque não chamou o método ainda. Agora sim, que milagre, apareceu. De primeira, né, pessoal? Então a gente já está cadastrando um usuário no banco e está retornando o usuário do banco.
Tranquilo, né, pessoal? Quem teve dúvida não precisa se apavorar. Na próxima aula vocês vão pegando aí que a gente vai fazer muito disso, tá? O CRUD, cadastrar, alterar, split. A gente vai fazer demais, né? Então pode ficar tranquilo. Então até a próxima aula, pessoal, e valeu!